vamos abordar os tipos de obsessão que existem à luz do Espiritismo, as suas causas e algumas soluções, ou como é que nós podemos ultrapassar alguns destes problemas. Não sei se alguém quer dizer o que é que entende por obsessão, só um adjetivo, um sinónimo, algo assim, uma coisa muito sucinta. O que é que entendem por obsessão? Será uma coisa boa? Será uma coisa má? Má, pronto. Logo aí sim. Um sinónimo que possa definir a obsessão. Ninguém tem uma ideia? Algo semelhante? No fim vão ter, de certeza, certamente. Pode ser alguém. Sogra. Pronto. Sim. Pode ser. Nem todas, mas... Deve ser uma espécie de pica-miolos. Sim. É bom porque mais à frente vou pegar no pica-miolos. Mas sim. Pronto, e então vamos lá avançar. Mas... já está. Mas antes de avançar, era bom que ficasse esclarecido que nós temos tendência às vezes a achar que tudo o que nos acontece de mal na vida, todos os nossos problemas, têm uma causa espiritual. Podem ter, efetivamente, mas ainda assim nós temos que descartar sempre aquilo que é orgânico, aquilo que é nosso, aquilo que faz parte da nossa vida enquanto seres, enquanto espíritos encarnados aqui na Terra. E isto, estou-me a lembrar, por exemplo, uma doença que, por exemplo, a epilepsia, que é uma doença que até há alguns anos atrás, antes da evolução da ciência, era uma doença que era vista como algo estranho. Porquê? Porque pelos sintomas que a epilepsia dá, no fundo o que acontece no nosso cérebro, o sistema nervoso, a transmissão é feita por impulsos elétricos, e na epilepsia o que acontece, existe um descontrole desses impulsos elétricos, e então a pessoa acaba por ter espasmos, desmaiar. Havia aquela célebre história antigamente que quando a pessoa tinha epilepsia tinha que se pôr uma colher dentro da boca para não cerrar os dentes, não morder a língua. Isso hoje em dia já não se faz, obviamente, mas isto para dizer que há muitos anos atrás as pessoas às vezes pensavam que o facto da pessoa estar a sofrer um ataque de epilepsia estava possuída, estava sob o domínio de algum espírito. E a epilepsia é efetivamente uma doença que é facilmente diagnosticada através de exames e tem tratamento, portanto, não podemos sempre dizer que qualquer coisa que nos acontece há sempre uma componente espiritual, porque assim não é. Isto é importante daqui para a frente, porque muitas vezes há pessoas que acham ou pensam que estão a ser alvo de uma obsessão e se calhar não passa de algo natural e normal que existe. E ainda assim, para ressalvar também que a obsessão é algo natural explicado à luz da doutrina espírita. Ou seja, tem explicação, não é nada de transcendente, nem nada de anormal. Vamos começar pelo fim, ou seja, basicamente utilizei o Livro dos Médiuns para organizar esta palestra. Isto porquê? Porque existe muita bibliografia vasta, bibliografia boa, à luz da doutrina espírita, e depois existe outra bibliografia que, pronto, será boa em algum sentido, mas tem muitos remédios, muitas soluções para a obsessão, e não é bem isso que, como vamos ver, nem sempre vai resultar. Mas isto para dizer que existe muita bibliografia, psicografias, uma psicografia de André Luís pelo Francisco Cândido Xavier, que até se chama Obsessão, que é muito bom. Herculano Pires também tem um livro que é Obsessão, Passe e Doutrinação, que também fala muito deste tema, mas pronto, aquilo que nós devemos sempre trabalhar é à luz de Kardec, e o Livro dos Médiuns faz parte da codificação
da codificação espírita, foi o segundo livro lançado, e por isso, basicamente, eu vou falar aqui do capítulo 23 do Livro dos Médiuns, que é onde Kardec fala sobre a obsessão. Isto para balizar, porque isto seria um tema que daria para vários dias, várias semanas, se fôssemos falar de tudo que existe na obsessão e na desobsessão. No fundo, o Livro dos Médiuns foi lançado em 1861 e ele, como sabemos, a doutrina espírita fundamenta-se em três pilares: a parte científica, a parte filosófica e a parte moral. O Livro dos Médiuns trata o pilar científico da doutrina espírita e, no fundo, ele vai tratar das relações entre o mundo espiritual e o mundo material, apresentando um estudo circunstanciado dos instrumentos de comunicação. Quais são esses instrumentos de comunicação? São os médiuns, que são quem faz a comunicação entre os espíritos. Também, para além disso, só para complementar aqui as definições de obsessão, fui também buscar ali um bocadinho a Gênese, que é outro da codificação base, e o Evangelho segundo o Espiritismo. Mas, essencialmente, vamos falar aqui do Livro dos Médiuns e do capítulo 23, que é onde Kardec nos apresenta esta questão. Não podemos falar de obsessão sem falar primeiro do que é a mediunidade, não é? Porque é devido à existência da mediunidade que os processos obsessivos são possíveis de acontecer. E então, Kardec nos diz que a mediunidade é uma faculdade humana como qualquer outra, ou seja, como um sentido como a visão, como a audição, é o chamado quase sexto sentido, podemos dizer assim. E ninguém pode alegar que não a possui, não vale a pena nós dizermos, não, eu não tenho mediunidade nenhuma. De alguma forma, nós a temos. Numas pessoas é mais ostensiva, tem a capacidade de ver, de ouvir os espíritos, noutras pessoas passa quase despercebida, mas contudo, acabamos por ter pressentimentos, intuições, percepções extrasensoriais, os sonhos, premonições, são tudo características onde está espelhada a mediunidade. Às vezes aquela intuição que nós temos que temos que ir para ali, mas algo nos diz na nossa cabeça que se calhar é melhor irmos por aquele lado. No fundo, isso é uma intuição, se calhar é o nosso guia espiritual que nos está a dar um conselho, mas às vezes somos teimosos, até não vamos por ali, e depois, pronto, é o nosso livre-arbítrio a funcionar. Todo aquele que sente um grau qualquer da influência dos espíritos é, por este facto, considerado, então, um médium. Esta faculdade é inerente ao homem, não há como contorná-la e não constitui nenhum privilégio exclusivo, ou seja, quem tem muita mediunidade ou pouca mediunidade não significa que é mais ou é superior a alguém por isso, não é um privilégio exclusivo, pelo contrário, acarreta maiores responsabilidades. Pode, pois, dizer-se que todos nós, de uma forma ou de outra, mais ou menos, acabamos por ser médiuns. Mas afinal, o que é a obsessão? A obsessão aparece no Evangelho segundo o Espiritismo, esta pequena definição. É uma ação persistente, e isto é muito importante, de um mau espírito sobre uma pessoa. Ou seja, é uma ação que é continuada no tempo, ela é persistente, não é algo esporádico que aconteceu num determinado momento e passou. Não, para haver obsessão significa que é uma ação que é persistente, de um mau espírito. A obsessão tem sempre por trás um mau espírito, certo? No Livro dos Médiuns, complementa que é o domínio que alguns espíritos podem adquirir sobre certas pessoas, ok? Para além da ação, de uma ação persistente que possa acontecer do mau espírito, existe também o domínio, certo? Depois, na Gênese, que foi lançado já posteriormente em 1968, aí já vamos encontrar uma definição mais extensa, que no fundo vem complementar as anteriores. A obsessão é uma ação persistente que o mau espírito exerce sobre um indivíduo e apresenta caracteres muito diferentes, desde uma simples influência moral, sem sinais exteriores sensíveis, até à perturbação completa do organismo e das faculdades mentais. Portanto, acaba sempre por haver uma influência que pode ser de diferentes graus, como vamos ver já de seguida.
Mas, historicamente, há muitos anos atrás, por desconhecimento, por uma sociedade ainda pouco evoluída, tudo o que acontecia de anormal acabava por as pessoas sofrerem, sentirem na pele das piores formas, ou seja, havia pessoas que eram levadas à loucura. Neste contexto havia famílias que eram destruídas, havia perseguições, havia miséria, e isto tudo conduzia a, muitas vezes, estas pessoas, por serem diferentes, por serem consideradas loucas, por não se enquadrarem naquilo que era o normal da sociedade, se é que a sociedade na altura, acho, também pela forma de pensar, não podemos dizer que fosse muito normal, acabavam por ser presas, acabavam por ser internadas em clínicas psiquiátricas, acabavam por sofrer tratamentos que seriam sempre questionáveis, para não falar ainda recuando mais atrás no tempo, as famosas fogueiras, e quando estamos a falar aqui em tratamentos questionáveis, ainda há bem pouco tempo, ainda no século passado, no início da psiquiatria, as pessoas eram sujeitas a tratamentos como banhos de água fria, choques elétricos, etc. Portanto, porquê? Por desconhecimento, efetivamente, destes processos. E falamos de uma sociedade que ainda era muito ignorante. Com o surgimento da doutrina espírita por Allan Kardec, houve um entendimento diferente destas questões. Ou seja, pela primeira vez começámos a entender efetivamente o que é que seria uma obsessão, as suas consequências, e a grande mudança aqui é que, se antes visto pela Igreja e por outras religiões, as pessoas eram tratadas com agressividade, os chamados exorcismos que eram feitos com violência. A doutrina espírita vem-nos trazer uma abordagem diferente, vem-nos mostrar que a obsessão deve ser resolvida com amor, com paciência, e só assim se conseguirá obter resultados. Portanto, veio trazer uma nova visão, para além de explicar todos estes processos. Mas afinal, quem é o obsessor? Ou seja, quem pode ser o obsessor? Ele pode ser um desencarnado ou pode ser um encarnado. E nestas relações, a obsessão pode ocorrer de todos os sentidos possíveis, ou seja, do desencarnado para o encarnado, ou seja, pode ser um espírito que esteja a obsidiar alguém que esteja aqui no plano material, vice-versa, do encarnado para um desencarnado. Aqui podemos dar o exemplo dos lutos que são patológicos, de alguém que desencarnou e que o familiar não consegue aceitar, não aceita, e acaba por ter um luto patológico, acaba por viver muito intensamente. Isso, obviamente, o estar sempre a chorar, a entrar numa depressão, viver nesse sofrimento, obviamente isso vai criar perturbação do outro lado de lá, no espírito que desencarnou, e isso pode ser considerado uma obsessão do encarnado para um desencarnado. Pode acontecer de encarnado para encarnado, e aqui é muito fácil, por exemplo, nos casos de violência doméstica, no caso de que um parceiro, por ciúmes, por diversas razões, considera que a outra pessoa lhe pertence, entre aspas, portanto acaba por virar uma obsessão e acaba por condicionar a vida da outra pessoa. E de desencarnado para desencarnado no mundo espiritual. E muitas vezes este desencarnado para desencarnado continua quando um deles encarna e o processo obsessivo continua por cá, por este lado. Portanto, acontece das diferentes maneiras. E ainda existe a auto-obsessão, ou seja, aquelas pessoas que acabam por viver uma obsessão nelas próprias. Por exemplo, pessoas que têm distúrbios obsessivo-compulsivos, que fazem movimentos repetidos, a desinfecção das mãos, por exemplo, casos que são comportamentos que acabam por a própria pessoa, ela própria, acaba por ter um comportamento obsessivo para ela própria e, obviamente, se prejudica ela própria, como é óbvio. Portanto, existe, como podemos ver, o obsessor pode ser qualquer um. Podemos ser todos nós, em qualquer das dimensões.
Mas o que nos interessa falar hoje é nesta direção, de desencarnado para encarnado, que é aquilo que está presente no Livro dos Médiuns e é aquilo que nos interessa mais. Nesse sentido, existe a escala espírita, onde temos na primeira ordem os espíritos puros, na segunda ordem os bons espíritos e na terceira ordem os espíritos imperfeitos. Ao nível dos bons espíritos, eles, nesta segunda ordem, predomina o bem acima do mal. Eles são espíritos já com alguma evolução que pretendem apenas o bem. Os obsessores, geralmente, por serem espíritos maus, inserem-se aqui na terceira ordem, nesta categoria dos espíritos imperfeitos. Depois ainda há aqui nos espíritos imperfeitos, na terceira e na segunda ordem, ainda fica dividido por várias classes, mas pronto, os obsessores encontram-se aqui nesta terceira ordem dos espíritos imperfeitos. Toda a gente conhece este ditado da sabedoria popular: conta-me com quem andas e eu dir-te-ei quem és, não é? No fundo é uma expressão que nos alerta para a influência daqueles que nos cercam, mas num contexto espiritual nós podemos moldar para esta versão: conta-me quem tu és e eu dir-te-ei com quem andas. Isto porquê? Porque nós nunca estamos sós, estamos sempre acompanhados por espíritos que andam do nosso lado e que acabam por compartilhar a nossa vibração. Conforme a nossa vibração é energética, assim são os espíritos que nos acompanham. E nesse sentido nós atraímos e somos atraídos por aqueles que mantemos a mesma sintonia vibratória. Daí que, pela visão espírita, ao contar como eu sou, não é? À partida saberemos quem é que nos acompanha. Ou seja, se eu for uma pessoa bem disposta, sempre otimista, andar sempre feliz e contente, certamente não me acompanharão espíritos que são mais tristes, mais em baixo, mais inferiores. Se pelo contrário sou deprimido, ando sempre triste, ando sempre cheio de problemas, se calhar os espíritos que acompanham são na mesma linha, porque é sempre na mesma vibração. E quais são os tipos de obsessão que Kardec nos diz que existem? São três: a obsessão simples, a fascinação e a subjugação. São estes os três tipos de obsessão que existem. Na obsessão simples, eu transcrevi mesmo aqui o que vem no livro dos médiuns, daí que a linguagem está mesmo exatamente como vem lá escrito. Quando estamos perante uma obsessão simples, quando um espírito malfazejo se impõe a um médium, se imiscui a seu mau grado nas comunicações que ele recebe, o impede de comunicar com outros espíritos e apresenta-se no lugar daqueles que são evocados. Ou seja, o que é que quer isto dizer? Que é um espírito inferior, um espírito mau, que se impõe ao médium, ou seja, que apesar do médium não querer, ele se impõe ao médium, se mistura nas comunicações a seu mau grado, ou seja, contra a vontade do médium, nas comunicações que ele recebe e, para além disso, o impede de comunicar com outros espíritos que possam ser evocados. E neste caso estamos perante uma obsessão simples. Consiste na tenacidade que um espírito tem, do qual não se consegue desembaraçar a pessoa sobre quem ele atua. Ou seja, é um espírito muito chatinho que não deixa o médium em paz e anda sempre ali a tentar meter-se ali nas comunicações. Nesta situação, o médium muitas vezes tem conhecimento que está a ser obsidiado, ou seja, o médico sabe que há ali um espírito mentiroso, inferior, que se tenta disfarçar, embora o médium consiga perceber do que está a ser alvo. E no fundo acaba por ser apenas desagradável,
não tem outro inconveniente. Além de que a única inconveniente é que impede que o médium tenha comunicações de outros espíritos mais sérios ou que dos quais seja afeiçoado. No fundo, e fazendo uma comparação, imaginemos numa noite que estamos deitados na cama e de repente começamos a ouvir aquele som do mosquito ali. O que é que vai acontecer? Já não vamos conseguir dormir porque acaba por ser irritante e estamos ali, mas não passa disso. Quer dizer, eventualmente se vier a picar, pronto, e a pessoa for alérgica é um bocadinho chato. Mas na maior parte das vezes é só mesmo aquele barulho que nós ouvimos ali, incomoda, anda ali, chateia, mas pronto, mas não passa disso. E isto é uma obsessão simples e o médium acaba por ter esta percepção. Quando falamos de fascinação, as coisas já mudam um bocadinho de figura, porque aqui existe uma ilusão, ou seja, o espírito provoca uma ilusão pela ação direta sobre o pensamento do médium, que de certa maneira vai paralisar o raciocínio em relação às comunicações que tem, ou seja, o espírito atua diretamente sobre o pensamento do médium e neste caso o médium não tem qualquer conhecimento de que está a ser fascinado. Não acredita que o estejam enganando, o espírito consegue ter a arte de inspirar uma confiança cega, ou seja, impede de ver que está a ser enganado e impede de compreender isso e muitas vezes o absurdo que acaba por escrever nas comunicações, ou seja, acaba por fazer um texto que se calhar, através de uma psicografia, que se calhar se for outra pessoa a ler não vê lógica nenhuma daquilo e não acha nada daquilo sendo nada de especial. Mas para ele é uma grande coisa que escreveu e acha que aquilo é algo de bastante valor, não tem noção do absurdo do que está a fazer. O espírito tem esta capacidade, ou seja, o médium acaba por estar fascinado, daí do nome de fascinação, acaba por idolatrar algo que nele próprio sabe o quê, mas é simplesmente o pensamento dele é que está a ser manipulado. Esta ilusão pode até mesmo ir a um ponto de se fazer achar sublime a linguagem mais ridícula que possa estar a transcrever. E agora deixou. Ok. O espírito conduz o indivíduo de quem ele chegou a apoderar-se como faria a um cego. Ou seja, imaginemos um cego que vai na rua e eu dou o braço a um cego e vou-lhe explicando aquilo que vou vendo. E digo, olha, isto é uma zona muito verde, é muito bonito, tem árvores muito grandes, tem passarinhos, e se calhar o que está ali naquela paisagem é uma paisagem, por exemplo, queimada ou árida, que não tem nada a ver. No fundo, o que acontece, o que o espírito faz, basicamente, é isto. E pode levá-lo a aceitar as doutrinas mais estranhas e as teorias mais fáceis, mesmo que sejam ridículas. E comprometer, obviamente, se depois começa a escrever coisas que não fazem sentido, podem até ser perigosas. E isto aqui é também muito importante, porque o médium acaba por estar tão fascinado com aquilo que está a fazer, com aquilo que está a escrever, que quando outras pessoas leem as comunicações, apesar de alertarem a pessoa a dizer que não faz sentido, olha que isso não tem qualquer lógica, o médium não aceita isso. E o que é que acontece quando nós não estamos a gostar de ouvir alguma coisa? O que é que nós fazemos? Vamos nos afastando. E geralmente estes médiuns têm tendência a isolarem-se cada vez mais e não quererem estar com outras pessoas, nem estarem na presença delas, porque as outras pessoas vão criticar algo que eles acreditam que faz todo o sentido e que os outros é que estão todos errados e que ele é que está certo. Depois temos a subjugação. E aqui trata-se de uma constrição que paralisa a vontade daquele que sofre e faz agir em seu mau grado, contra a sua vontade. Numa palavra, o paciente fica sobre um verdadeiro jugo. Jugo no sentido de submissão, obediência, autoridade. Ou seja, o médium vai fazer tudo aquilo que o espírito quer que ele faça. É um controle total. Pode ser de dois tipos. Pode ser uma subjugação moral,
e neste caso ele é constrangido a tomar resoluções muitas vezes absurdas, comprometedoras, uma espécie de ilusão que ele julga sensatas, e que é só a nível de decisões, a nível da moral. E numa fase mais grave, mesmo a nível corporal, onde o espírito vai atuar sobre os órgãos materiais e provoca movimentos involuntários. Por exemplo, uma necessidade incessante de escrever no momento em que nem sequer é oportuno. De salientar, e Kardec dá esse exemplo aqui no Livro dos Médios, do rapaz que acabou por pedir ou seja, estava a passar uma rapariga no meio da rua e ele pôs-se de joelhos e pediu em casamento. E continuou e começou a beijar o chão e a rastejar pelo chão e tudo. Estava sobre esta subjugação corporal. Obviamente que foi internado, foi dado como louco, etc. Pronto. Mas de salientar que é das situações mais graves, porque o espírito consegue comandar o corpo e acaba por fazer movimentos involuntários sem que, e muitas das vezes, a pessoa acaba e sabe que está a fazer coisas ridículas e tem consciência disso, mas obviamente não consegue controlar. Possessão, será que é sinónimo de obsessão? Muitas vezes, durante muito tempo, e ainda hoje, as pessoas por desconhecimento acabam por dizer em certas situações que a pessoa está possuída ou que está sob uma possessão. E isto, pronto, revela algum desconhecimento. E esta ideia de possessão, efetivamente, no início, aqui no Livro dos Médios, foi descartada por Kardec, esta terminologia. Isto para não confundir com a possessão das religiões, segundo o qual, pela definição mais vulgar, seria que o demónio entraria dentro do corpo do encarnado, levando ao desencarne, levando à morte. E para não confundir estes termos, Kardec, no início, ainda aqui no Livro dos Médios, descartou essa ideia. Contudo, posteriormente, já na Gênese, que já foi lançada muito mais tarde, já apresentou aqui uma explicação para isto. Ou seja, o que Kardec diz é que o espírito livre, que está desencarnado, se substitui, por assim dizer, ao espírito encarnado. Faz domicílio em seu corpo, sem que, todavia, este o deixe definitivamente. E saliento aqui, o espírito livre se substitui, por assim dizer, porque não existe outra forma de explicar isto sem ser desta forma. Faz domicílio em seu corpo, sem que, todavia, este o deixe definitivamente, o que só pode ter lugar na morte. Ou seja, não existe forma nenhuma de, dentro do corpo onde existe um espírito, não é? Por exemplo, no meu corpo onde está este espírito, não pode vir outro espírito e ocupar o meu lugar e eu ir passear e dar uma volta e sair daqui para fora e o espírito ficar com o meu corpo, certo? E isso não pode acontecer, não acontece. O que pode acontecer é, nesta situação, que é uma situação temporária e intermitente. Logo aqui foi então a diferença, quando nós vimos lá atrás que a obsessão era algo que era continuado, que era persistente. Isto são situações temporárias e intermitentes, pois um espírito desencarnado não pode tomar definitivamente o lugar de um encarnado. E por isso é que Kardec depois veio esclarecer esta questão. E esclareceu-a tão bem que no Espiritismo não podemos dizer que há possessos. Isso não existe. No Espiritismo existem somente obsidiados, fascinados ou subjugados. São essas as três categorias. A nível de características da obsessão, como é que nós podemos ver que poderá estar a haver uma obsessão? Elas são várias. Por exemplo, quando existe a persistência de um espírito em se comunicar, de bom ou mau grado, opondo-se a que outros espíritos o façam, ou seja, se for uma coisa natural, que não seja forçado ou que não seja contra a vontade do médium, está tudo bem. A partir do momento em que é contra a vontade do médium, podemos estar perante um caso de obsessão, mais agravado quando esse espírito quer impedir, de alguma forma, que os outros espíritos o façam.
A ilusão que impede o médio de reconhecer a falsidade e o ridículo das comunicações que recebe, como vimos no caso da fascinação, ou seja, o médium acha que está a escrever coisas lindas e maravilhosas e não passam de falsidades e de coisas que são ridículas, e existe essa ilusão. A crença na infalibilidade e na identidade absoluta dos espíritos que se comunicam, ou seja, o médium, o espírito diz que é alguém, sei lá, por exemplo, Jesus, pronto. Eu não queria ir tão acima, mas pronto. O espírito diz que é Jesus e o médium acredita nessa identidade sem a questionar e faz questão de dizer que recebeu uma comunicação de Jesus. Não é que seja impossível, não é? Mas não é de todo o mais sensato que aconteça. A confiança do médium nos elogios que os espíritos lhe dispensam. Muitas vezes os espíritos acabam por dizer: sim, tu és um médium fantástico, tu fazes boas comunicações, tu tens futuro, tu vais longe, tu isto, tu aquilo. Logo aí há que desconfiar. A disposição para se afastar de pessoas que podem emitir opiniões aproveitáveis, ou seja, foi aquilo que eu falei há pouco, eu escrever algo e as outras pessoas lerem e dizerem que aquilo não tem qualquer sentido, mas ainda assim eu achar que aquilo é proveitoso, e como não gosto da opinião que as outras pessoas emitem, então afasto-me e acaba por não me interessar. E ainda por cima tomar a mal essa crítica, ou seja, achar que as outras pessoas é que estão todas erradas e eu é que estou certo, e o meu espírito que me está a acompanhar é que sabe, e ele é que faz tudo bem. A necessidade incessante e inoportuna de escrever, ou seja, a qualquer momento, num momento inoportuno, ter uma vontade de escrever e ter que escrever porque sim, porque o espírito quer, não conseguir controlar isso, e aí estamos, se bem se lembram, é a subjugação corporal, ou qualquer constrangimento físico, dominando a vontade e forçando o médium a agir ou a falar contra a sua vontade. E por fim, rumores e desordens persistentes ao redor do médium, sendo ele a causa ou o objeto de tudo. E vamos fazer aqui uma pequena paragem para uma pequena reflexão. Dito tudo isto, falando do que é obsessão, falando do que é mediunidade, não será um bocadinho chato e um bocadinho lastimável ser-se médium, que todos somos de uma forma ou de outra, com maior grau ou menos grau, perante o perigo da obsessão, ou seja, sabendo que a obsessão existe, não é triste, não é chato, não é lastimável, ou seja, até perigoso ser-se médium. Não é por isso, não acabam por ser inconvenientes as comunicações espíritas, ou seja, com tudo o que nós vimos lá atrás, com a capacidade que os espíritos podem ter de nos enganar, de nos ludibriar, influenciar a nossa forma de estar e de ser, não acaba por ser um bocadinho inconveniente? Deixo estas questões no ar e vou tentá-las responder. A verdade é que não foram nem os médios, nem os espíritos que inventaram os espíritos. Pelo contrário, foi a existência dos espíritos que vieram e que implicaram a existência dos espíritas e dos médios. Os espíritos são nada mais, nada menos que todos nós quando desencarnarmos, ou seja, aquilo que nós somos cá, como nós estamos cá, quando desencarnarmos, vamos continuá-lo a sê-lo do outro lado, não é? E sempre existiram desde todos os tempos. E sempre foram capazes de nos influenciar com coisas boas ou com coisas más. Se são espíritos bons, influenciam-nos e protegem-nos de uma maneira boa. Se são espíritos inferiores e espíritos maus, obviamente, tendencialmente, acabam por nos influenciar no mal. E eles nos influenciam a todos os instantes e em todos os momentos. Mesmo aquelas pessoas que não acreditam, mesmo aquelas pessoas que não são espíritas e que não acreditam na existência dos espíritos porque nunca os viram, porque nunca os sentiram, das mais diversas razões, esses também são influenciados, obviamente, se o saberem. E acho, só aqui uma à parte, acho muito engraçado porque geralmente as pessoas
não acreditam, não existem, não, eu nunca vi, não sei, isso não me diz nada, mas depois são capazes, para coisas que lhe acontecem de mal, são capazes de dizer, isso foi mal olhado, isso foi inveja, isso foi não sei o quê. Quer dizer, não acreditam em umas coisas, mas depois inventam desculpas que claramente têm a ver apenas, pura e simplesmente, com o desconhecimento. Mas continuando, a mediunidade é efetivamente a forma que nós temos de comunicar e que os espíritos têm de comunicar connosco, não é? Então, se um espírito for imperfeito, ele mais tarde ou mais cedo vai acabar por ser desmascarado e vamos perceber que estamos perante um espírito que é mau e que é inferior. Então, vamos concluir que a mediunidade permite justamente conhecer o inimigo face a face, entre aspas, porque não é cara a cara, mas de alguma forma, ao facto de termos a mediunidade, conseguimos perceber que estamos perante ali alguém que nos está a influenciar, certo? Então podemos concluir que é a mediunidade justamente que permite a nós termos algumas estratégias para combater essa influência que o espírito pode nos estar a dar. Portanto, se nós não tivéssemos mediunidade, o espírito iria nos influenciar às escondidas, na sombra, e nós iríamos ter essa invisibilidade do espírito contra nós e a favor do espírito. Portanto, o conhecimento do espiritismo, obviamente, vem destruir estes jogos que os espíritos imperfeitos podem ter connosco. Portanto, será uma mais-valia. E agora não funciona, mas vai funcionar. Já está. Às vezes acontece. Portanto, resumindo, o perigo não está no espiritismo em si mesmo. Pelo contrário, o espiritismo vai nos ajudar a preservar-nos dos riscos que corremos constantemente e à nossa revelia, certo? O perigo está no orgulho, é de alguns médios que, se por julgarem instrumentos exclusivos de espíritos superiores, por acreditarem que estão apenas na presença de espíritos superiores quando podem estar a ser fascinados, e nessa espécie de fascinação não compreendem as tolices de que são intérpretes. Portanto, respondendo à pergunta que foi feita lá atrás, dos riscos do espiritismo, das comunicações espíritas e do risco e de ser difícil ser médio, pelo contrário, o espiritismo vem-nos dar esta abertura de nós conhecermos aquilo que se passa e aquilo que nos acompanha e aquilo que anda ao nosso lado, à nossa frente, atrás de nós, e termos mecanismos de defesa para isso. Portanto, o espiritismo proporciona a possibilidade de conhecer e desmascarar o papel dos maus espíritos. E quais são as causas da obsessão? Já vimos o que era a obsessão, quem eram os obsessores, os tipos de obsessão. Vamos ver agora as causas da obsessão. Podem ser, e maioritariamente são, por questões de vingança. Aqui a vingança pode ser desta ou de uma vida passada, algo que não ficou mal, algo que não ficou bem resolvido, pode ser 20, 30, 50, 100, 500 anos atrás, algo que não foi resolvido, que o encarnado cá, agora neste momento, está comprometido com isso que não foi resolvido lá atrás, e o espírito, através do ódio, o sentimento de fazer justiça, etc., acaba por obsidiar o encarnado agora na atualidade. Isso dá uma vantagem para a parte do espírito, porque o encarnado, estando cá neste plano, estando neste corpinho e andando nesta vida aqui, sem poder ir para onde ele quer, obviamente torna-se muito mais fácil fazer esta obsessão. Mas pronto, a vingança tem a ver com o desejo, tem a ver com ódio, com problemas que não ficaram resolvidos e que o desencarnado obsessor quer resolver, e é sempre da pior forma, como é óbvio. Pode ser o desejo simples de fazer mal. Como tudo na vida, mesmo nós aqui como encarnados, às vezes não gostamos de ver a outra pessoa que está melhor que nós na vida, pode surgir aquele sentimento de inveja, não deve acontecer, mas infelizmente ainda acontece, porque estamos num planeta de provas e expiações, onde o mal predomina sobre o bem, portanto é um sentimento, a inveja é um sentimento que ainda predomina muito. Portanto, se nós aqui neste plano também muitas vezes invejamos e não gostamos de
ver que o outro está bem e às vezes tentamos prejudicar de alguma forma. Portanto, a nível espiritual acontece exatamente a mesma coisa. São espíritos inferiores que, como não gostam de ver a pessoa bem, acaba por influenciá-lo de alguma forma pela negativa para que ele sofra também. Aqui de ressalvar que geralmente, se a vítima ficar impaciente, ficar afetada e mostrar isso, o espírito fica contente porque está a atingir o seu objetivo. Se a vítima não ligar, for paciente, tiver calma e levar as coisas com calma, o espírito acaba por ficar irritado, chateado e pela paciência acaba por ir procurar outro que lhe dê amparo, digamos assim. Depois também pode ser por covardia. Covardia no sentido de se aproveitar da fraqueza moral de quem vai ser obsidiado, das imperfeições morais. E são estas, muitas vezes, que condicionam os processos de obsessão. Tal como eu disse no início, nós sintonizamos as vibrações, acabamos por sintonizar, as pessoas estão na mesma vibração que nós. Portanto, se eu ando deprimido, ando em baixo, ando a queixar-me de tudo ou ando irritado com a vida, vão-se aproximar de mim espíritos que estão na mesma sintonia e na mesma situação e acabam então por depois ver ali alguém que é frágil e diz, olha, uma boa companhia para os meus tempos livres, para andar-me aqui a divertir um bocadinho. E quanto mais, e depois isto é uma bola de neve que uma coisa potencia a outra. E Kardec até fala que às vezes é sem maldade, e aqui a questão de ser maldade acaba por ser sem maldade, acaba sempre por ter uma maldade. O que acontece aqui nestas situações tem a ver que é o orgulho do próprio espírito, ou seja, o espírito considera que aquele médium tem algum potencial ou é alguma pessoa com alguma credibilidade e acaba por usá-lo para fazer as suas comunicações no sentido de querer transpor uma mensagem através de uma pessoa que é credível, ou seja, aqui acaba por ser um bocadinho de orgulho do próprio espírito e utiliza o médium nesse sentido. Ou seja, não é para provocar mal ao médium em si, é para se exibir, para se enaltecer. Obviamente que o médium depois acaba sempre por ser prejudicado nesta situação. Vamos a mais uma reflexão. O facto do médium comunicar-se apenas com um único espírito pode ser uma obsessão? E agora, porque estão muito calados, quero ouvir mesmo um sim ou não, porque esta resposta é fácil, é muito simples. Sim ou não? Não. Mais alguém? Mais uma opinião? Alguém que acha que sim? Ele não volta? Ele fica lá, não reencarna de novo? Sim, há de reencarnar. Sim, provavelmente sim. Aqui é a escola prática. Lá do outro lado é a parte da teoria. Aprende-se a teoria, aqui temos que vir pôr em prática. Provavelmente estes espíritos imperfeitos, obviamente, vão reencarnar, tal como nós, vamos reencarnar muitas vezes. E sim, há de voltar um dia. Centrando aqui nesta questão, o facto do médium comunicar-se apenas com um espírito pode ser obsessão? Sim e não. Ou seja, pode ser obsessão, não é obsessão se o médico, e eu a dar com o médico, esta palavra é parecida, se o médium tiver pouca maleabilidade, ou seja, para com outros espíritos, ou ter uma afeição apenas com aquele espírito, e isso não tem nada de mal, desde que essa comunicação exclusivamente com esse espírito não seja imposta pelo espírito, ou o espírito queira impor a sua... Peço desculpa. Está para trás. Ou seja, se o espírito não quiser impor a sua ideia e permitir que outros espíritos possam, se quiserem, se comunicar. A partir do momento em que o espírito se impõe intencionalmente e acaba por essa comunicação apenas com esse espírito, acontece porque esse espírito não permite que outros espíritos se queiram comunicar com aquele médium, aí sim estamos perante um caso de obsessão. Obviamente, quando também o espírito tem o objetivo de dominar o médium, quando não suporta
as críticas a essas comunicações, aí sim estamos perante um caso de obsessão. Agora, se o espírito comunicar-se apenas com aquele médium, mas não tentar impor ideias, não tentar constranger o médium, está tudo bem e pode acontecer, e tem a ver com ainda pouca experiência do médium, falta de maleabilidade, de procurar outros espíritos ou outros espíritos que se possam afeiçoar a ele, portanto é algo que pode acontecer. Portanto, não é necessariamente algo de mau. E quais são os meios de combater a obsessão? Tenho que acelerar. Quais os meios de combater a obsessão? Depende exatamente da obsessão. Não existe perigo para um médium que tenha consciência que está a ser obsidiado. No caso da obsessão simples, como nós vimos, é a tal história do mosquito durante a noite, é uma coisa apenas desagradável, pura e simplesmente, porque impede que o médium se comunique com outros espíritos. Está sempre lá aquele espírito a tentar impedir. Mas é precisamente por ser desagradável para o médium que o espírito fica contente por isso. O que é que há a fazer aqui nesta situação? Provar ao espírito que não se está a deixar iludir e que não se vai deixar, e que é impossível deixar-se enganar. Logo aí, ao estabelecer esta barreira, o espírito já fica ali um bocadinho constrangido e a pensar duas vezes naquilo que está a fazer. E cansar o espírito mostrando paciência em vez de exaltação, desagrado e revolta. Quanto mais a pessoa se revoltar, quanto mais ficar impaciente, quanto mais ficar irritada, é isso que o espírito quer, porque é esse o objetivo dele. Se a pessoa tiver calma, com paciência e vamos tentar resolver as coisas, o espírito acaba por se cansar e vai procurar outro que lhe dê abertura para isso. Dirigir um apelo fervoroso ao nosso guia espiritual, assim como aos bons espíritos que nos são simpáticos, pedindo que nos assistam. Orar pelo espírito obsessor, não é? No fundo ele é mau, mas tal como todos nós já tivemos lá atrás, está em evolução espiritual, vai ter que aprender muitas coisas, vai-se melhorar. O facto de orarmos por ele vai o ajudar. Não devemos tratá-lo com severidade, ou seja, não devemos dar-lhe grande importância, devemos ser severos com ele, mas com benevolência, vencendo por os bons processos, ou seja, vencendo sempre pelo bem e nunca atacando pelo mal. É sempre uma tarefa ingrata, é penosa e desagradável, porque na maior parte das vezes o obsessor ainda vai gozar com os meios que estão a ser empregues. Por exemplo, imaginemos que vamos orar por esse obsessor, ele começa-se a rir porque olha, este agora acha que me vai fazer alguma coisa com isso que está a fazer. Obviamente que não faz uma, não faz duas, mas depois ele vai perceber, com a nossa persistência e com a nossa paciência e perseverança, ele vai acabar por emendar-se. E o mérito está mesmo nisso, nessa dificuldade. Quanto mais dificuldade o espírito oferecer para evoluir, maior é a nossa satisfação e dever de caridade que nós sentimos cumprido, reconduzindo ao bom caminho uma alma que à partida estava não perdida, no sentido de ainda não sabia o que é que andava a fazer e se calhar acaba por ser encaminhado para um próximo passo. É importante, quando existe a psicografia, interromper toda a comunicação escrita quando se reconhecer que é de um espírito mau. Isso é importante, não vamos dar, se sabemos que estamos perante uma obsessão simples, que um espírito mau que está ali a tentar nos dar comunicações, não devemos sequer escrever. Convém até que deixe de escrever por algum tempo, mesmo para não dar aso a isso. Contudo, já é mais difícil para um médium que seja audiente, ou seja, que percepcione os espíritos através da audição, porque apesar de querer tapar os ouvidos com as mãos, a voz que surge é interior. É lá no cérebro, não serve nada tapar com as mãos e é sempre aquela voz e faz assim, e faz assado, e não deves isto, e não deves aquilo, e não sei o que, etc. E isso, obviamente, acaba por ser muito cansativo e muito chato. Contudo, é sempre impor o silêncio e moralizar o obsessor, é esse o caminho. Na psicografia, só aqui muito resumidamente, obviamente que há muitas mais características, mas quando nós recebemos comunicações através da escrita, os espíritos obsessores geralmente são abundantes em palavras, gostam de muitas palavras, quanto maior for o texto, melhor, são muito extensos nas ideias, compensam a qualidade pela quantidade, escrevem coisas muito volumosas e geralmente não se consegue perceber a ideia, começa-se a ler no início e depois quando termina, no fim, aquilo já não diz uma coisa com os temas já não estão relacionados e felizmente são coisas que não são lidas pelas massas, não são leituras agradáveis que sejam lidas pelas massas. Já os bons
espíritos as suas comunicações. Eles são sóbrios nas palavras, transmitem muitas ideias em poucas frases, são ideias sempre elevadas e não impõem as suas ideias, ou seja, não são impostas as suas ideias. Quais os meios de combater a obsessão? Se for no caso da fascinação, ali atrás vimos da obsessão simples, no caso da fascinação, não existe limites no domínio do obsessor fascinado. Porquê? Porque o fascinado acaba por ser cego, surdo e mudo a qualquer raciocínio. O raciocínio está a ser condicionado todo pelo espírito. Portanto, aqui é dos casos mais graves. Chega até a considerar que aquilo que ele escreve, apesar da ciência dizer que é de determinada maneira, acaba até por dizer que cientificamente não é ele é que está certo, a ciência toda é que está errada. O único caminho é convencer a vítima que está a ser ludibriada, e aqui é que é muito difícil para que quem está a sofrer a obsessão perceba isso, porque não, o espírito vai sempre ali contornar as ideias de maneira a que nunca aceite que isso aconteça e conduzir a uma obsessão simples. A partir do momento em que se conduz a uma obsessão simples, a partir do momento em que o obsidiado percebe que está a ser vítima de um obsessor, depois todo o caminho acaba a ser mais fácil, porque passamos a atuar não só no espírito obsessor, mas também em quem está obsediado, porque tem consciência disso e obviamente quer mudar a situação. Até lá é um processo sempre muito difícil e muitas vezes acaba por ser impossível. Isto é como tudo, não vale a pena nós queremos curar um doente que não se quer curar, não é? Ele provavelmente até se quer curar, mas não tem consciência disso, nem sequer tem consciência que está doente, portanto, se não está doente não vai querer se curar. Nos casos de subjugação, como é que podemos combater isto? Geralmente é importante a intervenção de um terceiro, que atua pelo magnetismo ou pela sua vontade, que já tem que ser uma outra intervenção. E, acima de tudo, e muito importante, tem de tomar ascendente sobre o espírito, e esse ascendente tem que ser uma superioridade moral relativamente ao obsessor. Só assim é que conseguirá fazer com que... Deixa eu funcionar outra vez. Só assim é que conseguirá fazer. Quanto maior a superioridade moral, maior o poder em forçar o obsessor a inclinar-se perante si. Daí que, naqueles casos que ainda hoje é praticado na Igreja Católica, nos casos dos chamados exorcismos, o padre conseguirá eventualmente afastar um obsessor. Se tiver superioridade moral, para isso conseguirá afastar. Mas o problema não é esse. O espírito até se afasta, mas depois vai voltar novamente. E isto porquê? Porque depois todo o trabalho tem que ser feito com o obsidiado. O obsidiado se mantém, quem está a ser vítima, se mantém a mesma vibração, o mesmo problema e tudo, o espírito vai voltar porque está ali, sente um campo fértil para ali estar. Portanto, mas só perante a superioridade moral é que isto é importante. E daí vem então esta pergunta para reflexão. Existe algum processo material para eliminar um obsessor? Água benta, boa, é um princípio. O espanta-espíritos, o sal, uma cruz, o alho, etc. Todas as mesinhas possíveis que existem, certo? Errado, obviamente. O que é que eu disse ali atrás? A superioridade moral, apenas. Não serve de nada banho com sal grosso, aquelas rezas, ladainhas, etc. Nada disso vai... aliás, isto tudo é motivo para o espírito se rir e ainda gozar mais com a situação. Porque, no fundo, estamos a falar de pensamento e energia e não de coisas materiais, não é? O mundo espiritual está muito para além da parte material. Portanto, o sal, o alho, nada disso tem. Aqui esta parte do exorcismo, chamado em si, até acho que é de um filme que é O Exorcista, se não estou em erro, nem sequer vi, nem tenho interesse em ver, mas pronto. Obviamente, se ali o senhor tiver superioridade moral perante aquele espírito, ele efetivamente vai se afastar temporariamente, mas depois tudo vai continuar. O problema disto tudo é que são coisas muito violentas, ou seja, não sei se já viram em algum filme ou em alguma outra situação, a pessoa é agarrada, estrabucha e tudo, e gritos e etc, etc, coisas que não vale a pena, porque o Espiritismo vem-nos mostrar justamente isto, que não é pela força, é pelo amor e pela paciência que conseguimos reverter o processo e não por estes métodos. Está a deixar de funcionar muitas vezes.
Passou mesmo. Bloqueou na parte material. Para resolver a obsessão, chegamos à parte fundamental, que é o que nos interessa. Deixa o mesmo funcionar. Está tudo bem. O que é que nós devemos fazer para resolver a obsessão? Atrair os bons espíritos pela prática do bem. Certo? Qual é a máxima da doutrina espírita? Fora da caridade não há salvação. E a caridade não é só eu ir ali ao supermercado, comprar uma paleta de leite e dar a alguém, por exemplo, que diz leite diz outra coisa, ou ver alguém na rua a pedir dinheiro e oferecer dinheiro. É uma parte, isso é uma parte. Mas a caridade tem 3 dimensões. É a benevolência, praticar o bem, obviamente. É a indulgência, não descurar as imperfeições dos outros, e o perdão, o perdoar. Portanto, a caridade pressupõe estas 3 dimensões. Portanto, se nós praticarmos a caridade, estamos a atrair os bons espíritos pela prática do bem. Outro ponto importante é o autoconhecimento. Se nós nos conhecermos a nós próprios, se nós sabemos quem somos, aquilo que fazemos no nosso dia-a-dia, o nosso autoconhecimento, isso vai nos ajudar a perceber, tal como o ditado dizia lá atrás, que nós andamos, as nossas companhias ou são boas ou são más, dependendo daquilo como nós somos. Portanto, se nós nos conhecermos e chegarmos à conclusão que somos boas pessoas, tudo bem. Mas depois aí essa consciência também depende, é subjetivo, nós achamos que somos boas pessoas. Mas pronto, se somos más pessoas e tivermos esse conhecimento, portanto, é importante esse autoconhecimento. E depois o conhecimento por si só. O estudo da doutrina espírita vai-nos dar muitas luzes, muitos caminhos, muitas formas de nós percebermos de onde viemos, o que é que estamos aqui a fazer, para onde vamos, como é que é a vida, como é que é a nossa relação aqui no mundo espiritual. Portanto, esse conhecimento faz com que depois nós não vamos cair nestes erros do sal, do alho, do etc. Certo? Portanto, é muito importante. Outro é a nossa reforma íntima, é nós queremos nos melhorar cada vez mais queremos ser melhores. Quanto melhores nós formos, quanto maior for essa evolução, pois, obviamente, nós vamos estar melhor acompanhados. O orai e vigiai, que tantas vezes ouvimos, o orar no sentido de não ler uma reza, uma oração, algo que já esteja escrita, não é que isso seja mau, pode acontecer, mas ao estarmos a lê-la, temos que ler com o coração, interiormente, não ler, simplesmente mexer os lábios. Mas a mais eficaz é aquela oração que é interior, que é nossa, é o nosso pedido de ajuda, o nosso pedido de gratidão, de agradecimento, algo que vem do nosso interior. Nada como essa oração que é grata e que certamente será atendida. E o vigiar os nossos pensamentos. Se eu estou a pensar em coisas más, se calhar tenho que mudar a minha forma de pensar. Se eu mudar a minha forma de pensar e passar a ser otimista e pensar em coisas boas e em coisas do bem, obviamente os espíritos que se vão aproximar de mim já não são os espíritos com as piores intenções. E depois o centro espírita, que está sempre aberto para poder ajudar, seja através do atendimento, nos passes, na reunião mediúnica, é sempre uma porta aberta que pode nos ajudar. No fundo, trabalhando todas as nossas imperfeições, no fundo nós nos melhorando sempre, tendo em conta estes parâmetros, estamos a resolver em si a obsessão. Claro que em muitas situações, e em situações muito graves, é preciso uma ajuda bem grande e muito aqui também pelo centro espírita. Mas ainda assim, o que nós temos que pensar é que temos que nos mudar a nós próprios primeiro. Não vale a pena, é muito mais fácil nós lermos um texto, fazer uma reza, do que nos mudarmos a nós próprios. Portanto, esse mudar a nós próprios, nós nos queremos melhorar todos os dias, é que é importante para resolver o problema da obsessão. Não vale a pena eu querer que um espírito que seja inferior, que me esteja a prejudicar, se afaste, se eu próprio não mudar a minha forma de estar e de ser na vida. Resumindo e concluindo,
Viva feliz, seja grato, faça preces, pratique a caridade e promova o bem. E certamente os espíritos obsessores que queiram vingar-se, que queiram mal, que nos queiram prejudicar, vão estar afastados, porque se formos gratos, formos felizes, formos de bem com a vida, quem nos acompanha são espíritos bons. E o bem supera sempre o mal. E onde está o bem, o mal não entra, portanto, é esse o caminho que temos que seguir. E pronto, assim termino.